Lado B da gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Olá, esse é o Lado B da gastronomia e hoje a gente vai descobrir como é manter um restaurante fora do eixo. E para nossa conversa, a gente tem aqui o Diogo Caetano, Olá. do restaurante Terruja de Miradaire, e sempre ao meu lado, a Sâmia Fiuza, que é especialista em negócios da gastronomia. Tudo bom, Sâmia? Tudo bom, Gisele? Tudo bom, Diogo? Olá, tudo bem? Tudo bom. Então, para começo de conversa, explica o que é esse projeto, o que é o Terruja. O Terruja é quase, é o meu filho querido, ou seja, foi um restaurante que eu decidi fazer no sítio onde eu nasci e foi feito com esse carinho quase e com este sentido de casa que ele tem. O objetivo era pegar num restaurante e fazer um restaurante que mostrasse o que as pessoas de lá têm, os produtores, os artesãos, ou seja, pegarem todas estas coisinhas e construir algo, e daí nascer isto, e também mostrar um bocadinho aquilo que se faz naquela zona. Havia ali muitos restaurantes tradicionais, típicos, ou seja, a grande maioria acaba por ser assim, e apetecia-me pegar numa coisa um bocadinho, ou seja, mostrar a minha versão do que é a tradição, e o Terruja nasce disso. É uma opção interessante, né, Sâmia? A gente tem um mercado muito, eu diria, até saturado em Lisboa e Porto, muitos restaurantes, muita concorrência. Pode ser uma boa opção essa que o Diogo fez, na tua opinião? Pode ser uma boa opção, claro que sim, mas ele tem um trabalho por fazer forte de marca, de construção de processos longe de centros que têm já uma rede de abastecimento já mais própria. Talvez ali ele tenha que ter bons fornecedores locais que ele possa confiar. É um novo desafio. É um desafio interessante, mas como a gente estava aqui há um bocado a falar um pouquinho até antes de começar, depois que se cria uma inércia, aquilo tem uma vida própria e eu acho que tem grande chance de ser muito, muito sucesso por muito tempo. E por que você decidiu fazer o restaurante lá? Você já tinha experiência em grandes centros, mas decidiu voltar para casa, por assim dizer, É um né? bocadinho por aí, ou seja, eu também sempre fui muito filho da terra, ou seja, eu sempre gostei muito daquela zona e de fazer por aquilo. Eu pertencia às associações que havia de jovens da vila, ou seja, sempre me envolvia ativamente nesse sentido. E achei que fazia sentido construir algo pelo sítio onde eu nasci, ou pelo menos tentar deixar alguma pegada no sítio onde eu nasci, e de certo modo tentar mexer e tentar movimentar um bocadinho a economia também envolvente dali da região, quando pegamos nos produtores, quando pegamos em tudo o que eles fazem e começamos a mostrar no restaurante. Ou seja, não só é bom para nós, mas também é bom para quem faz e para quem nos dá as ferramentas, porque também sem eles o restaurante não funciona. E o objetivo era esse, era pegar nas pessoas de lá e também mostrar um bocadinho aquilo que elas fazem, e foi muito nesse sentido que me fez voltar para lá e querer fazer as coisas lá. Eu acho que é importante, até para as gerações depois que vêm a seguir, nós deixarmos de alguma maneira estrada e caminho para eles percorrerem. E se todos ficarmos fora e não voltarmos ao sítio onde tivermos e onde crescemos, e tentarmos fazer, porque cabe-nos a nós depois, como geração mais nova, que começa a ser a geração ativa. Ou seja, acho que é importante sermos nós, de certa modo, a dinamizar e a tentar que as coisas continuem, principalmente nestes sítios mais desertificados e que acabaram por ter algumas saídas de pessoas, principalmente há uns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, quando houve aquela crise mais acentuada. Ou seja, houve ali muita gente da minha geração que acabou por sair, ou seja, acaba-se por perder muito valor. Inclusive você, né? Inclusive eu, mas acabas por perder muito valor não só da minha área, mas de todas as áreas que existem e automaticamente depois tudo vai influenciar. O resto depois também acaba sempre por ter algum declínio, porque depois não há consumidores. E se não formos nós a tentar quebrar um bocadinho isso e a tentar fazer ao contrário, para que precisamente as coisas também comecem a acontecer ao contrário,
não é ninguém, daí Quais... ter aberto o restaurante lá. Agora você falou uma coisa importante, né? De trazer os consumidores. Esse é um dos maiores desafios para quem tem um restaurante que exige um desvio, né? As pessoas elas têm que se planejar para ir, elas têm que fazer uma programação. Eu acho que é um pau de dois bicos, ou seja, de certo modo, tu abres um restaurante longe, ou seja, numa zona muito menos urbana, tens aqui ao mesmo tempo tens logo uma coisa muito boa, ou seja, a concorrência é menor, o fator de destaque acaba por ser muito mais evidente. E essa parte é boa e acaba por facilitar um bocado, se calhar, esta decisão da deslocação. Mas depois, ao mesmo tempo, não deixas de estar num sítio isolado, ou seja, também... aquele consumo de oportunidade, né? O espectro de quantidade de público é muito menor do que estando numa capital. Ou seja, é preciso jogar com as duas coisas, mas ao mesmo tempo depois também tens muito mais facilidades noutro tipo de coisas, ou seja, desde os alugueres, as rendas, ou seja, é tudo proporcional. Ou seja, quanto lá tens aqui algumas variantes que são muito mais confortáveis do ponto de vista de quem já, mas depois do outro lado acabas por ter também este cuidado do, ok, eu não tenho 500 pessoas a passarem-me à porta por hora como se calhar um restaurante no bairro alto tem, e teres esta saber lidar com isto acaba por ser a parte mais desafiante. Mas pronto, acabas por também conseguir lidar bem com isso porque o restaurante torna-se um fator de destaque por estar numa zona mais isolada, ou seja, a concorrência é muito menor e depois por aí é onde se consegue ir de facto buscar mais pessoas e ver mais pessoas. Ainda agora ontem estava a dar almoço, houve pessoas que foram de propósito de Lisboa lá almoçar. Para nós é ótimo, não é? Ou seja, não é só aqui, se calhar estamos a falar de um raio de 30, 40 quilómetros que acaba por ser sempre um raio muito mais próximo ali daquelas cidades mais adjacentes ao restaurante que acabam por ir, mas depois este raio começa a abrir e começas a ter pessoas mais de fora e isso deixa-nos contentes, como é óbvio, ou seja, acabamos por ser... Estamos aqui a criar quase que um turismo gastronómico num sítio que nunca o teve e isso é engraçado, ou seja, as pessoas já acabam mais. Eu tenho algumas pessoas que acabam por ir ao restaurante e depois é que organizam, ok, já que eu vou ao restaurante, o que é que eu vou fazer aqui à volta? E acabam por ir às grutas, acabam por ir passear à Serra da Aira, acabam por fazer uma data de coisas, mas eles primeiro decidiram que iam lá comer e depois é que decidiram o que é que iam fazer à volta. E no fundo para nós é ótimo, porque o objetivo do restaurante sempre foi, ou eu sempre quis que fosse um bocado isso, ou seja, aquela conversa que nós estávamos a falar de mover e de movimentar ali a economia circular do sítio. Agora, Samuel, o Diogo fala um ponto muito importante, né? Essa questão dos custos diminui bastante, né, quando sai dos grandes centros. A gente comentou ali a questão da renda, a gente sabe que os aluguéis, os arrendamentos estão muito altos aqui nas principais cidades. Como que é feita essa projeção, esse cálculo? Isso não é uma coisa assim tão simples, né? Porque para a DRE, digamos, a demonstração de vale resultados, a pena, né? Isso vai se fazendo também, né? A gente tem uma projeção inicial, né? E aí depois você se consegue concretizar ou não, né? E quando você coloca a andar os mínimos, a gente precisa. O fato de ter uma renda mais baixa, os salários se calhar também ajudam ali um bocadinho, não tanto, talvez, não sei. Essa parte é exatamente ao contrário. Os salários são... A mão de obra é muito mais difícil, ou seja... Você tem que ter algo a oferecer para que eles possam ir? Principalmente, se calhar, num restaurante como o meu, que já é obrigado a teres um bocadinho mais de técnica, um bocadinho mais de conhecimento, ou seja, a mão de obra não pode ser escolhida de uma maneira tão... O pessoal dali da região de qualquer jeito. Né? Tão fácil. Epá, no entanto, tens a Raquel, que hoje em dia está na sala, tu conheceste. A Raquel começou na Copa. E foi uma miúda que cresceu imenso e hoje em dia está na sala e está super à vontade e é uma ótima profissional. Ou seja, tens estes casos, mas pronto, também... isto aconteceu porque ela também tem um perfil
trabalho muito, muito específico e é uma pessoa tem um perfil que deu para fazer isto, ou seja, vê-se ali margem de crescimento e é uma pessoa muito esperta e consegue absorver. Mas nem toda a gente é assim num meio como este encontrar pessoas é muito difícil e às vezes aqui esta parte acaba por ser um bocadinho, ou seja, para conseguires encontrar alguém mais específico, se calhar tens de ter aqui esta parte se A calhar, salarial tem que mais ser, diferenciada enquanto para tens poder uma benesse na parte da renda, se calhar na parte depois na mão de obra é exatamente ao o contrário, contrário. para conseguires para já ter gente e depois, porque nem toda a gente existe e às vezes até para fixar a gente, ou seja, se tiveres que ir buscar alguém, às vezes a uma cidade Eu para ia trazer para perguntar lá. isso, se você trouxe de algum lugar. Não, eu por acaso consegui ter pessoas que dali da zona, mas por exemplo, Miguel que trabalha connosco, ele estava a trabalhar em Lisboa, mas ele é de Porto Mons, ou seja, é ali de lá de Miranda. E ele, apesar de ser um miúdo e ter 22, agora acho que tem 22, na altura começou a trabalhar comigo, devia ter, não sei, 19, 20, já 19 se calhar. Ou seja, ele veio de Lisboa, mas porque é um miúdo que também gosta, também tem este sentido de casa e da terra, terra. ou seja, mas nem toda a gente é assim, principalmente gente tão nova, é difícil encontrar alguém assim, mas pronto, ou encontras alguém assim e consegues importar, ou Vai ter então que desenvolver lá os ou talentos, então né? ires buscar alguém fora também e nem toda a gente está disposta a ir para um sítio, ou seja, normalmente tentas sempre procurar alguém da região ou próximo da região, mas não é fácil encontrar mão de obra qualificada. Se já aqui na cidade as pessoas Já está uma dificuldade. Já está a dificuldade. Imaginem em Miradai, numa vila com 2.000 pessoas, ou seja, a coisa é muito mais difícil, né? Aí esses processos. Qual foi a estratégia que você usou para atrair essas pessoas e como é que você tem feito esses? Eu acho que, ou seja, a parte, se tiveres algum cozinheiro lá e que seja um cozinheiro novo e que goste destas coisas mais irreverentes, acabas por ter alguma fase, ou seja, se calhar preferem isso do que ir para um restaurante clássico, principalmente miúdos que acabam de sair da escola ou assim, ou seja, têm muito mais vontade se calhar estar num restaurante deste género, ou seja, também depois como entramos, por exemplo, para o guia e estás presente em alguns guias, depois também ajuda automaticamente a que A marca, né? com o miúdo, se calhar entre este ou ir para um restaurante mais clássico, até me apetece ir para este. E acho que e depois acho que é um bocado por aí, ou seja, mas também tens que não é só teres a montra bonita e tudo bonito, acho que depois tens que dar também condições às pessoas, principalmente para estabilizar equipas, que é muito mais importante nestes sítios do que se calhar numa cidade, e aí é que acho que está a chave, que é conseguir estabilizar equipas. Nós, por exemplo, nós damos 2 dias e meio de folga, nós fazemos questão que as pessoas descansem, até porque já sabe como é que é a gastronomia, há sempre aqueles horários, aquelas coisas, e acabas sempre por há dias que vais ter que compensar outros, portanto nós tentamos sempre logo aqui que haja um bocado mais de descanso e cada vez tentamos otimizar também mais as horas, ou seja, temos aquela parte chata que é repartido, mas tentamos maximizar ao máximo o trabalho que é feito nas horas que são feitas, ou seja, nós não trabalhamos muito mais do que 8 horas por dia. Tá bem, conseguiu dividir bem o... Estamos com os horários muito... O restaurante abre a meio-dia, nós estamos a conseguir entrar às 11 da manhã. Seja, os processos já estão bem alinhados, então fica mais fácil, as pessoas já estão... É tipo uma orquestra, né? Que está afinada agora. A questão é se cada vez foi-se afinando mais, ou seja, nós no início quisemos logo estes 2 dias e meio as pessoas poderem descansar bastante, mas depois conseguimos cada vez mais ir cortando nas horas e simplificando os processos para que as pessoas tenham qualidade de vida e consigam fazer coisas mesmo durante o dia de trabalho, ou seja, é possível acabares o almoço, tens 2, 3 horas. Dá até para fazer a siesta. Dá siesta, o ginásio. E lá é tudo perto, ou seja, tudo perto, consegues estacionar à porta de todo lado. Depois estas são as vantagens do interior, ou seja, eu em 3 minutos estou em casa, se eu quiser ir dormir uma siesta. A qualidade de vida é outra. Se eu quiser ir brincar com o meu filho, eu consigo fazer essas coisas todas. E
o tempo depois aqui torna-se muito mais precioso do que se calhar estando numa capital. Ou seja, depois há este tipo de Ele rende coisas mais, boas, né? Também. Agora entrando nessa questão das contas, né? A gente falou dessa proporção, dessa equivalência, que a renda é mais baixa, mas daí gasta um pouco mais com mão de obra. E a questão do contato com os produtores e a matéria-prima, o produto que é trabalhado no restaurante, em termos de preços, em comparação com as grandes cidades. Ou seja, acaba sempre por haver quase aqui um nivelamento, digamos assim. Mas Equivalência. tens aqui uma equivalência muito parecida. Pode variar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, ou seja, mas nunca foge muito. Mas depois também ganhas nem que seja em storytelling, ou seja, porque estás a usar as pessoas lá e depois ganhas. Os próprios produtores é que depois também acabam por ganhar. Nós estávamos a falar de pão, ou seja, o pão que eu uso. Muita gente me pergunta, mas fazes aqui o pão? Não faço o pão e a nossa filosofia não é essa. A nossa filosofia é mostrar quem está aqui perto e faz o pão bem feito. E automaticamente eles já têm muitas pessoas que acabaram por ir lá buscar o pão e começam a comprar o pão e a usar aquela padaria como ponto de referência porque comeram o pão no restaurante. E nós nisso acabamos por ter os preços mais ou menos idênticos ao que é necessário. Óbvio que se eu estou a usar uma coisa de cá, se calhar vai-me diminuir aquela parte do transporte, ou seja, acabo por ganhar aí, e cêntimos ao fim do ano acaba. E a Faz uma restauração diferença. é de pequenos, né? São de pequenas margens, né? Enfim. Agora, dentro desse contexto, existe essa possibilidade, né, dentro desses cálculos que você faz, de colocar o restaurante um restaurante com ótimo custo-benefício. Por isso que tem o Bibi Gourmand e não... Era essa a pretensão desde o início? O restaurante, tu já conheceste o restaurante a versão 2.0, ou seja, o restaurante surgiu numa fase inicial num sítio que nunca foi um restaurante nem nunca foi desenhado para ser um restaurante, ou seja, o restaurante antigo se calhar era do tamanho deste estúdio, este estúdio até era ligeiramente maior e estou a falar com a cozinha incluída, ou seja, em que a cozinha era um bico de indução daqueles de casa e um forno de casa, ou seja, nós entramos como Bibi Gourmand no primeiro ano que abrimos o restaurante com estas condições, ou seja, era uma cozinha de casa e um espaço muito pequeno, ou seja, a tentar aproveitar o máximo que havia desse espaço, seja, em termos de cadeiras, de louça não, mas alguma louça, tipo A identidade os copos, ou seja, daquelas marcas, eram coisas que o restaurante, se calhar o restaurante começou com 20 euros no bolso e foi tipo, ok, bora lá tentar otimizar ao máximo o que dá para fazer aqui, mas o restaurante ele foi pensado para ser Bibi Gourmand, mas nunca ou nada mais do que isso, ou seja, pela questão de materiais, espaço entre as mesas, cadeiras, ou seja, tudo, mesmo a cozinha tu tinhas que adaptar. Eu lembro que os menus eram construídos e tu tinhas que estar a pensar, ok, eu tenho que fazer este prato, mas este prato tem que usar só X tachos e X coisas para perceber o que é que conseguíamos pôr no fogão, ou seja, para não haver congestão. Estávamos a pensar no menu a construção do menu estava a ser pensada Em função dentro da função do espaço. Ou seja, nisto, em vez de estares a pensar, se calhar vou usar uma cenoura ou vou usar uma beterraba, não, estávamos a pensar, ok, quantos tachos é que este prato vai ter para perceber se faz sentido este prato existir por causa da viabilidade de execução da cozinha. Do serviço da cozinha. E então nós sabíamos que o restaurante no máximo poderia ganhar aquilo. Esta segunda versão já está pensada para tentarmos afinar de certa forma um bocadinho mais e para tentarmos ir um bocadinho mais longe ou tentar mostrar aqui de outra maneira. As pessoas já respiram mais, tem muito mais espaço, já escolhemos os materiais, já escolhemos Já fez já o planeamento da cozinha todo, layout, de acordo com... Independente do... Não chegámos a tanto porque aproveitámos mais ou menos a cozinha que já lá existia. Mas pronto, nota-se uma diferença completamente gigante de termos uma cozinha agora, assim,
temos As opções para oferecer através da uma cozinha. são melhores, e depois até mesmo nós. Mas isto era para te responder a... A questão de se o restaurante foi pensado para ser Bibi Gourmand. Pois é isso. Ou se não, ou se você foi Não. só uma consequência Epá, natural. eu acho que é uma consequência natural, ou seja, eu lembro-me perfeitamente, eu lembro-me do dia que percebi que as coisas, ou seja, que ia acontecer, ou seja, eu não estava à espera. Tens sempre aquela, às vezes estás desconfiado, tens sempre aquelas mesas que tu pensas, não é, Quem são, né? Quem são? Podes ter ali um palpite, será que foi, será que não foi, mas pronto, nós nem estávamos bem a equacionar isso, era o primeiro ano, estávamos numa vila super remota, ou seja, o restaurante ainda era ligeiramente ao lado, era em Alvados, ainda era uma coisa, foste lá dar A gente por errou. engano, ou seja, era uma coisa mesmo escondida no meio do nada, ou seja, a probabilidade que eu achava disso acontecer era baixa, e foi uma surpresa super agradável. Mas sim, ele foi pensado para isso, e para... eu não pensei que chegasse tão rápido, mas ele foi desenhado para isso, até porque acho que era a única, ou seja, para já, porque acho que era a consequência melhor que acontecia para o tipo de projeto que eu queria, em termos de, ou seja, se eu quero fazer um restaurante que mostre o sítio onde eu estou, o sítio onde eu nasci, este tipo de visibilidade ou este tipo de notoriedade é perfeita para que isso aconteça, ou seja, para trazer à tona tudo o que existe à volta. E eu gostava que isso acontecesse, ou seja, ele foi desenhado para ter a distinção, mas precisamente por isto, para deixar pegada, e para deixar pegada para toda a região também. Para toda a região. Você acha que o seu repertório contribuiu muito para essa apresentação tão rápida? Mas acho que é um bocado transversal a todos, ou seja, a nossa formação, e ou seja, principalmente quem gosta mais de fine dining, digamos assim, ou quem gosta das coisas um bocadinho mais ou menos clássicas, não sei, mas o meu perfil sempre foi muito fine dining. Todos os restaurantes que eu acabei por o registro sempre foi esse, e automaticamente vais absorvendo um bocadinho nuances de todos, e sabes, ok, isto tem que ser assim, ou para ti faz sentido que seja assim, e vai-se refletindo, ou seja, estudaste para ser assim, é normal que depois quando produzes também seja... O resultado também aparece. Assim, ou seja, uma cópia do que tu foste vendo, neste caso não uma cópia, mas é um reflexo da absorção do que tiveste a ver durante muito tempo. Agora, na prática, como é que você se divide? Você tem esse lado do chefe, do lado criativo, de pensar nos pratos, de criar o menu, mas você também é um faz tudo, né? Você faz a parte da gestão, o Severino. E você acaba fazendo tudo. Como que é para gerir isso dentro do seu dia? Como é que você organiza isso? A rotina, né? Como que corre o dia, assim, nessa rotina? Às vezes é o problema, ou seja, eu tento ao máximo que não seja assim. Às vezes o problema de seres dono de uma coisa é o querer estar em cima de tudo, ou querer ter controle de tudo. Neste caso nem é tanto isso, a questão é, estamos a falar de um restaurante com uma equipa pequena, tentamos minimizar ao máximo o número de pessoas que trabalham na operação, ou seja, para o restaurante ser viável e para que as coisas aconteçam. Acaba sempre por sobrar mais para quem teve a brilhante ideia, né, para do abrir restaurante. aquilo, exatamente. E é um bocadinho isto, tens que... eu também tenho sorte e sempre gostei de ser assim, mãozinhas, e de fazer as coisas. E então é isto, tens que dividir Hoje você senta na cadeira do administrativo, do RH. Sim, do RH eu delego mais para a minha mulher, porque ela... No organograma você está ali, você tá ali no Tem chefe. muito melhor feitio e tem muito... No financeiro também chega? Eu digo que só sirvo para gastar dinheiro no meu restaurante. A minha mulher é que serve para ganhar dinheiro então estão as cadeiras divididas ali, Gisele. E como é que foi o teu processo de formação? Fala um pouco aí da tua carreira, como é que foi? Você virou chefe. Eu comecei com cozinha, ou seja, a minha ligação com os alimentos começou já muito cedo. Foi 20 gramas de manteiga ao lado, ou seja,
Eu estudei e formei-me como nutricionista, trabalhei durante muito tempo, fiz clínica durante muito tempo como nutricionista, mas depois chegou aqui uma altura que eu achava que esta parte científica fazia menos sentido e fazia mais sentido uma componente mais prática. E então, ok, não, eu acho que é cozinha. Então fui tirar a gestão e produção de cozinha na Escola de Hotelaria de Lisboa. Eu andei a ver montes de coisas, eu lembro na altura. Vi cordon blowers, vi Alan Ducados, vi não sei o quê. Eu, ok, o que é que faz sentido, o que é que não faz? Depois também estás um bocado a comparar, ok, o que é que eu quero de uma maneira rápida, porque a parte científica e a parte teórica fazia pouco sentido. Estudei nutrição durante 5 anos, ou seja, formei-me nisso, essa parte. Eu queria uma coisa muito mais prática e muito mais virada também para a parte económica de um restaurante. E achei que o que fazia mais sentido em termos de tempo e de preparação, e não me arrependo de nada, acho que acho que a escola de hotelaria, as escolas de hotelaria de Portugal são uma ferramenta boa e importante, e acho que formam os alunos de uma maneira bem formada. E então decidi tirar, aquilo era 1 ano e meio, foi 1 ano e meio dedicado àquilo, mas é um bocado, estás a dizer, quando estávamos a falar das pessoas mais velhas, e já fui muito mais velho quando eu decidi tirar cozinha, mas acho que vais muito mais focado e vais muito mais direcionado para... Com mais consciência, né? Ou seja, ainda por cima, quando mandas uma carreira que já tens tudo o que tu fizeste até agora, ok, eu vou decidir mandar isto para o lixo, não é? Para o lixo, Mas não, aquilo se aproveita muito. É claro, mas quando decides, ok, vou acabar aqui com uma direção e vou começar com outra completamente diferente, é bom que tenhas os pés assentes na terra e que digas, ok, faz mesmo sentido, vou ter que ir, se eu estou a mudar aqui a perspectiva toda, eu vou ter que ir a fundo e vou ter que ir empenhado na coisa. Então tirei gestão e produção de cozinha, e depois o objetivo era absorver e aprenderes o máximo que podias. Eu quis logo ir para muitos sítios e ver muita coisa enquanto estava a tirar o curso, isto porque a maior parte da malta que entra para a cozinha são pessoas muito mais novas. Eu já estava a chegar atrasado, eu tinha que acelerar o processo com muita rapidez. Então acabei por ir para o estrangeiro, fui para a Estónia, estive em Espanha, depois voltei para Portugal e pronto, e as coisas fizeram-se assim. Sabe, o Diogo fala uma coisa muito importante, que a gente já falou algumas vezes aqui no Lado B, né? Essa questão de se capacitar, né? Às vezes a pessoa não tem o tempo hábil para frequentar uma escola, mas hoje não tem muita desculpa para não absorver mais conhecimento, né? O que você daria, assim, de direção? Porque existem cursos, às vezes, independentes, cursos rápidos. Hoje em dia até o próprio YouTube, mas eu acho que, assim, para cozinha, não tem como você aprendendo lá na prática. Na prática, né? Assim, a teoria ela vai te dar ali as bases, que é super importante, mas o dia a dia de uma cozinha profissional é... A parte de gestão, né? Que acaba sendo sempre um tema recorrente aqui, que muitas vezes é uma questão super importante e que muitas vezes é negligenciada. Porque você tem que gerir equipas, você tem que gerir o menu, você tem que gerir, em termos de restaurante de forma geral, né? Se você pode... fazer uma faculdade de gastronomia e vai se focar na confecção, etc. Mas se você vai ser dono de um restaurante, você precisa ter outras habilidades ali, mesmo que você não, como eu digo, não sente na cadeira do administrador, de finanças, de pessoas, mas você tem que entender pelo menos como a coisa funciona como uma grande engrenagem mesmo, né? É um organismo que ele todos se complementam, todas as áreas. Porque isso também ajuda até na escolha do menu, no tipo de comida que vai ser servida, que ingredientes vão ser usados, porque isso entra na conta, obviamente, né? Optar por eventualmente por um produto mais barato. Acho principalmente quando és dono, ou seja, eu já estive nos dois lados e acho que tem que conversar, são dois lados comuns, mas são muito diferentes. Ou seja, eu já estive no lado de ser o chefe executivo, em que tinha uma estrutura por trás. Que estava a pensar em várias coisas, né? Óbvio que tens a preocupação financeira e tens as tabelas para seguir e tal, mas estás muito mais descansado. E depois tens a parte de seres o chefe executivo, mas a empresa
É você que tem Eu que dar as sou- guidelines, né? os ombros são meus, ou seja, sou eu que tenho que aguentar e se calhar, por um lado às vezes pode ser mau, ou seja, enquanto no outro se calhar tens muito menos limites Na verdade, de os ideias, limites ou existem. seja, apetece-me fazer isto e às vezes podes arriscar porque não estás tão preocupado, depois se calhar do outro lado acabas por ter aqui algum bloqueio em termos de ideológico em prol se calhar do financeiro, porque depois, ok, se calhar eu não posso ir para tão fora de pé, não posso arriscar tanto porque É porque você tendo uma pessoa por trás, ele vai dar ali exatamente essas linhas, né? Outra coisa é você ter que, você próprio definir que linhas são essas. Uhum. E aí, você tem que ter como eu falo, sentar na cadeira do financeiro um pouco, para ter ideia de como é que essa estrutura toda está parando em pé, ou como ela pode parar em pé. Então, você tem que encaixar ali o que é o custo variável máximo para aquele negócio, o custo fixo daquele negócio que já está, é fixo, lá está, já está encaixado, e trabalhar nesses indicadores de forma que a estrutura geral do restaurante pare em pé. Então, quando você tem essa visão, quando você está nesse lugar e você tem alguma preparação para isso, fica mais fácil. Quando é chefe executivo, tem alguém por trás, normalmente direcionando, aí você fica mais tranquilo. Quando é você que tem que fazer as duas coisas, Fica mais complexo. é mais complexo, mas é muito possível. E lá está, ele falou aqui da esposa, né? Provavelmente ela vai não, é colocando importante essas ali. coisas, ou seja, eu às vezes tenho mesmo que fugir, às vezes estás num processo criativo e precisas de fugir de pé ou aqui um bocadinho por fora do eixo para poderes criar ou fazer e depois alguém tem que lá ir buscar assim e dizer calma, tem que ser mais calhar assim ou mais calhar assado, não pode ser tanto desta maneira. Epá, e principalmente mesmo quando agora pensamos em crescer e mudar o espaço e os materiais que se cria e tudo o que se cria, eu lembro-me que andei a ver determinadas coisas e calma, não. Lembro que andei a ver os fornos, por exemplo, andei a escolher um forno. Vou pegar um rational. E eu, epá, quero este forno. Quanto é que é este forno? 8.000 euros. Já não me lembro, 8, 9, 10, sei lá. Yeah. Tiveste 2 anos a trabalhar com um forno de casa e agora queres um forno deste valor, não tu. Mas pronto, é um bocado por aí, ou seja, principalmente quando nós somos os donos e quando nasce de nós, ou seja, mesmo o crescimento acaba por ter que ser um bocadinho mais orgânico, Tem que ser sustentável, não né? tenho ninguém por trás a injetar, ou seja, e depois não é só isso, é que já nem é só o restaurante, já é o restaurante, é o meu funcionário, é a filha do meu funcionário, é a mulher do meu funcionário, ou seja, todas estas pessoas acabam por depender deste tipo de decisões e deste tipo de equações. Tu queres que haja sempre uma saúde económica e sustentável do restaurante, portanto é importante estas decisões e haver esta calma e ver, ok, vamos sonhar para aqui, mas depois alguém vai lá buscar, mas depois também por causa disso, tu queres que as pessoas que trabalham contigo também vão crescendo e que não deixe de faltar água e pão na mesa dessas pessoas também. Bom, a gente está chegando no final do nosso lado Já? B da gastronomia já. E a gente sempre encerra com um questionamento para os chefes e para os empresários que vêm para o nosso estúdio, que é falar pra gente qual que é o lado B da gastronomia, o lado mais difícil, aquela pedra no sapato que ninguém vê quando está sentada na mesa do restaurante como um comensal. A maior dificuldade, a coisa que você acha que é o lado ruim. Eu acho que são... Eu não quero que isto seja mal interpretado, mas eu acho que são as pessoas. Ou seja, encontras pessoas incríveis, quer seja do lado dos funcionários, quer seja do lado das pessoas que vivem no restaurante, mas depois também às vezes encontras pessoas que são muito mais difíceis ou muito mais intolerantes e que às vezes determinadas coisas que eles fazem ou contigo ou com um colaborador despertam determinados tipos de reação ou de energia no restaurante que às vezes é chato ter, ou seja, é uma das coisas que às vezes eu acho que me incomoda ou que acho que sinto que altera ali a vibração do restaurante, às vezes as pessoas, quer seja para o bom, quer seja para o mau. Muito bem. Bom, muito obrigada pela sua presença.
por ter saído da tua cidade para vir conversar com a gente. Miradaire. Foi muito produtivo. Miradaire. De Miradaire para o mundo. E, Samia, mais uma vez, muito obrigada pelos insights, pela contribuição nessa parte de gestão que é tão importante para quem tem um negócio ou quer abrir um negócio, né? Obrigada, Gisele. Obrigada, Diogo. Obrigado, eu. Obrigada. Esse foi o Lado B da Gastronomia. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Lado B da Gastronomia.